Bem-vindo ao Acerto de Contas. Muitas das atuais gerações preocupam-se um dia, quando se reformarem, vão ou não ter direito a receber uma pensão. Ao mesmo tempo, os atuais reformados são uma classe que, na maior parte das vezes, não tem outra fonte de rendimento nem possibilidade de regressar ao mercado de trabalho. Por isso mesmo, é consensual que a Segurança Social precisa de ser reformada. A questão é como. Qual é o caminho? Pelo corte da despesa ou pelo aumento da receita? As pensões a pagamento têm de ser cortadas ou basta alterar a fórmula para o futuro? Os portugueses têm demasiados benefícios ou, pelo contrário, têm sido sacrificados? E a ideia de que todos os contribuintes estão a descontar para o próprio futuro está correta ou há uma ideia errada sobre o funcionamento da segurança social? Estas são apenas algumas das questões que vamos procurar debater com os convidados aqui em estúdio. Hugo Mendes, que é sociólogo e membro do Gabinete de Estudos do PS, Miguel Coelho, professor universitário e antigo vice-presidente do Instituto de Segurança Social, e Carlos Pereira da Silva, professor universitário que fez parte do Livro Branco da Segurança Social. Aos três, muito obrigada pela vossa presença neste acerto de contas. Hugo Mendes, penso que a questão que agora, neste momento, preocupa toda a gente que nos está a ouvir é: há dinheiro para pagar pensões até quando? Obrigado pelo convite. Bom, eu acho que devemos tentar fazer uma análise realista, mas também não excessivamente alarmista do problema. Eu não sei se essa pergunta que colocou é a forma mais adequada de começar a refletir sobre o problema. Eu acho que precisamos de partir o problema em várias fatias. Uma das fatias é perceber o que aconteceu nos últimos anos. Houve uma brutal queda do emprego, houve um brutal aumento do desemprego, isto teve repercussões no orçamento da Segurança Social, houve uma queda muitíssimo significativa das contribuições e um aumento muitíssimo significativo das despesas com subsídio de desemprego. Não há nenhum sistema de segurança social do mundo que aguente uma queda superior a 10% de emprego num espaço de 5, 6 anos. E, portanto, é natural que surja um desequilíbrio imediato. Este é um problema Esta é a análise do problema de curto prazo. E depois há o problema de longo prazo. Naturalmente, o curto prazo e o longo prazo não são independentes. O desempenho de um conjunto de variáveis de curto prazo tem um impacto, deixa um lastro no longo prazo e, sobretudo, um relatório que saiu há menos de um mês da Comissão Europeia, que é o relatório de referência para a análise destas questões, que é o Aging Report de 2015, o anterior tinha sido 2012, mostra-nos duas coisas. Primeiro, não há, ou se quisermos, três coisas. Em primeiro lugar, não há um agravamento muito acentuado do ponto de vista da despesa pública com pensões quando olhamos para o último ano de referência, o último ano da estimativa, que é 2060. Mas tem havido um agravamento progressivo da despesa com pensões. Tem havido um agravamento progressivo, lá está, nos últimos anos, resultado de um conjunto de variáveis. Algumas são extraordinárias, outras vieram para ficar. Mas, de qualquer forma, essa estimativa não indica um aumento que possamos apontar para uma insustentabilidade financeira do sistema. Mas depois podemos discutir o que é a sustentabilidade financeira e o que é a sustentabilidade nos seus vários significados. Em segundo lugar, há uma degradação, e este é, creio que consensualmente, a dinâmica mais problemática. Há uma degradação acentuada em alguns indicadores de cariz demográfico, a questão da natalidade, a questão dos fluxos migratórios, a questão, por exemplo, da participação no mercado laboral, a questão até dos indicadores macroeconómicos. O PIB potencial baixa de forma significativa ao longo deste cenário. Portanto, isto é preocupante. Sendo preocupante, não é irreversível, ou seja, também não é irreversível no espaço de 3, 4 anos. Já vamos olhar para soluções possíveis, vamos primeiro procurar diagnosticar os problemas. Miguel Coelho, o atual sistema de segurança social é demasiado limitado para as necessidades reais do país? Bem, antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com o professor Pereira da Silva, o Dr. Hugo Mendes. Eu gostaria de recentrar um bocadinho a discussão da segurança social, desviando-a da questão, para já, das pensões. Portanto, nós temos um problema, obviamente, no âmbito das pensões de velhice, mas as pensões de velhice do sistema previdencial correspondem a cerca de 8,1 milhões de euros de despesa, num total de cerca de 24
mil milhões. Ou seja, são uma fatia pequena da despesa da Segurança Quer dizer, Social. não é pequena, mas é uma Em parcela... cerca de 35%. Exatamente. É uma parcela que não representa, diria eu, não tem a importância que justifique que só se fale de pensões de velhice quando se discute segurança social. Relativamente à evolução do sistema, nós temos um sistema que nasce tarde e com contornos, diria eu, técnicos que já estavam desajustados quando nasceu. E, portanto, nós temos um crescimento sistemático da despesa em segurança social em percentagem do PIB, que atinge os 13,1, julgo eu, em 2012, e Portugal continua a ser um dos países onde a distribuição do rendimento é mais desigual. Portanto, tão grandes gastos para resultados tão limitados. E porquê é que isto acontece? Bem, acontece porque o sistema tem algumas características que importa reter. O sistema é altamente complexo. Portanto, nós temos tido ao longo do tempo inúmeras alterações legislativas, inúmeras sobreposições de prestações. Há aqui aspectos de organização do sistema que tornam também o sistema muito complexo e, portanto, este é o primeiro aspecto que importa rever. Por outro lado, o sistema é gerador de iniquidades, isto é, para situações idênticas, nós temos o pagamento de prestações a um determinado universo e não temos a outro. Eu depois, mais à frente, poderei detalhar o que é que isso significa. Quando diz iniquidade, injusto. E injustiça. Por exemplo, não deve saber, mas os trabalhadores da TAP, e não estou a falar só de pilotos, têm direito à reforma antecipada aos 60 anos. Mesmo num cenário em que as reformas antecipadas foram, diria eu, suspensas, os trabalhadores da TAP, e não falo só de pilotos, tiveram acesso à reforma aos 60 anos. E quem diz trabalhadores da TAP diz juízes do Tribunal Constitucional, antigos detentores de cargos políticos. Enfim, há outras situações excepcionais que eu julgo que não se justificam à luz de um princípio de equidade entre a população. Depois, o sistema é altamente difícil de controlar. É difícil de controlar porque não há cruzamento de informação. É difícil de controlar porque a própria infraestrutura da segurança social está claramente debilitada. Falo de quê? Falo do sistema informático. Falo daquilo que é a situação dos recursos humanos. Aliás, há casos que me têm contado de pessoas, de dirigentes, que têm tentado implementar mecanismos de controle e que são afastados precisamente porque querem impor mecanismos de controle. Há também o quê? Há também uma insustentabilidade do sistema. Ao fim e ao cabo, o sistema está desenhado, e depois podemos discutir em particular a questão das pensões, de tal forma que conduz a quê? A que haja uma insustentabilidade intertemporal. Podem-me dizer, bem, mas há impostos a cobrar, podemos cobrar impostos, podemos aumentar a TSU, bem, no limite, podemos fazer isso tudo e no fim do dia, contabilisticamente, ele é sustentável. Mas eu pergunto, um sistema é sustentável quando conduz a uma asfixia do lado do contribuinte? É sustentável quando penaliza excessivamente quem trabalha? Portanto, estes aspectos eu acho que têm que ser, obviamente, discutidos. Nós temos três caminhos, e um caminho que é, está tudo bem, não temos que fazer nada. Um outro caminho, está tudo mal, vamos cortar. E um terceiro caminho, que é a via que eu defendo, o sistema tem de ser reformado, tem que ser reformado na sua plenitude, não basta fazer aqui pequenas alterações de cosmética de curto prazo. Miguel Coelho, vou pegar na sua deixa para passar a palavra ao Carlos Pereira da Silva. Qual destes três caminhos é que é para si a solução? Manter tudo como está, cortar ou pensar numa reforma da segurança social, partindo do princípio que considera que o atual modelo é insustentável? Eu, quando fui relator do livro branco, na altura demarquei-me efetivamente do atual sistema.
já na altura, contas feitas, resolvi dizer o sistema não tem futuro, pode durar mais 10, 20 anos, mas não vai conseguir dar pensões decentes às pessoas. E, para além disso, vai criar situações de fuga ao sistema, vai criar desemprego, porque na altura em que nós resolvemos adotar o sistema monetário do euro, perdemos uma série de autonomias, nomeadamente as autonomias que faziam com que nós pudéssemos gerir sistemas de repartição fabricando inflação, através da emissão de moeda, porque tínhamos moeda própria, podíamos manipular nas fronteiras, tínhamos o orçamento por nossa conta, ninguém nos vinha cá meter o bedelho. E o modelo de segurança social não foi adaptado à nova realidade? O modelo de segurança social não está compatível com a nova realidade. E não esteve compatível, porque o problema não é... Ele começa a ser visível, não é agora. Logo a partir da adesão ao euro. Formos ver o crescimento da economia, do emprego. E, portanto, o problema do desemprego já vem antes da entrada da Troika. Eu tenho estudos de 2009, 2010, onde eu já notava que o desemprego, que estava a ser cada vez mais violento, iria ter estas e aquelas consequências. Na altura eu estimava para a volta de 1.000 milhões de euros. Portanto, o problema já vem de trás. E todas as reformas que foram feitas, todas, reformas, se quiser, paramétricas, foram sempre, vamos cortar daqui para a frente. Cortamos, metemos a carreira, metemos isto, metemos aquilo, sempre para a frente. Ou seja, degradando os benefícios daqueles para a frente, que eram os jovens. E de cada vez que havia uma nova necessidade, porque o sistema é tão complexo como ele diz, que de vez em quando chegava-se à conclusão, há aqui um problema. E novamente íamos para a frente. Aliás, eu devo dizer que a reforma de 2000, feita pelo Partido Socialista, Engenheiro Guterres, enviava para as calendas gregas em 2015 o efeito das medidas. Não se fez nada. Houve um acordo da Concertação Social em que todos concordaram em dizer daqui a 10, 15 anos nós vamos voltar a falar. Em 2002, o governo de Durão Barroso voltou-se a mexer na situação. 2 anos depois, bom, houve algumas mexidas, nomeadamente a introdução a possibilidade de haver plafonamento e modelos complementares. Mas também ficou tudo parado. Em 2005, o Ministro das Finanças vai à televisão, Teixeira dos Santos, e diz isto está falido em 2015. E ele tem razão? Ele tinha a inteira razão. Porque o problema não era só naquele momento, nem nos adiamentos. E, portanto, tomaram-se medidas, que eu acho que foram positivas, mas que se basearam em coisas que não têm futuro, porque o sistema da carreira contributiva já vinha atrás. Mas havia transições, possibilidades de misturar isto com aquilo, e sempre se aplicava só para a frente. Para além disso, introduziram o fator de sustentabilidade com a esperança de vida, que foi correto, mas aquilo aplicava-se também dali para a frente. Para trás não havia nada de preocupação. E fez uma coisa que eu acho dramática. Fechou-se a CGA. Abriu-se uma carteira na CGA. Passaram-se os novos empregados para o regime geral. O regime geral recebeu sangue novo, melhorou do ponto de vista de curto prazo. Mas porquê é que para si foi um erro fechar a Caixa Geral de Aposentações? Porquê é que foi preciso fechar? No seu entender, porquê é que foi um erro? Eu acho que deve haver porquê é que foi um erro? Eu acho que
Não é que é um erro. Eu digo que deve haver um sistema único e eu defendo desde o início um único sistema universal para toda a gente, com os mesmos direitos, os mesmos deveres. Foi um erro fazê-lo daquela forma. Porque aquilo implicaria que o Estado dissesse quanto é que ia custar ao orçamento, aos contribuintes, aquele fecho. Porque se as contribuições dos novos trabalhadores da função pública iriam entrar no regime geral, quem é que ia pagar as pensões dos antigos que lá estavam, que deixavam de ter cobertura? Naquela altura, o Estado tinha tido, era dever deles dizerem: meus amigos, vamos fazer este regime, toda a gente vai para ali, vai não sei o quê. E o buraco que fica aberto são pelo menos 4 mil milhões de euros só na CGA. Só na CGA. Fora os déficits correntes da Segurança Social dali para a frente, com as pensões a degradarem-se. E, portanto, eu, a posteriori, digo, eu tinha razão. Um sistema de repartição, supostamente universal, que gera pensões na altura de 400 euros, e a maioria das pensões são 300 e poucos. Eu digo, isto é um sistema que não serve para nada. Nós temos que mudar a filosofia do sistema, tudo. Temos que criar um sistema que regresse ao sistema de seguro social e separar tudo o que é redistribuição, combate à pobreza e outras situações pelo sistema de impostos. O sistema de impostos é que serve para redistribuir, não é segurança social. Porque a dada altura você tem uma mescla de um sistema contributivo em que os próprios jovens começam a não acreditar e a dizer: então eu estou a pagar para quê? E, portanto, a mistura que existe é complexa, é preciso simplificar o sistema. Outros países fizeram isso. A Suécia, na altura, e noto que eu não tenho olhos azuis, fez efetivamente essa mudança. Transformou um sistema que era supostamente dar um benefício, que não dá. Antes dava 70%, agora não dá. E disseram aos suecos: olha, agora você tem uma conta no Estado. No Estado. E não é só cada conta, é quanto é que você lá põe do seu rendimento. E a idade da reforma, isso é capitalizado, a idade da reforma transforma isso numa pensão, que tem em conta a esperança de vida daí para a frente. Para além disso, o sistema, para irem dialogando, o sistema debatendo, tem que ser equilibrado atualmente, ou seja, nenhum dos grupos que vivem do sistema, reformados, trabalhadores e os que estão a formar-se, têm que ser prejudicados. Miguel, há pouco ia acrescentar... Não, relativamente à questão da CGA, o professor Pereira da Silva tem inteira razão, quer dizer. Quando se fecha abruptamente um sistema de repartição, como era, ao fim e ao cabo, o da CGA, ainda que de uma repartição também, de certa forma, não plena, porque o Estado e os trabalhadores, num passado, não contribuíram adequadamente para alimentar o regime da CGA, o que acontece é que em 2006, quando se faz essa ruptura, aquilo que se tinha que dizer ao país era simplesmente o seguinte: este sistema vai ser fechado. Este sistema tem um déficit projetado de X bilhões de euros. Como é que vamos pagar? Via impostos? Via uma contribuição adicional? Portanto, esta questão da CGA, diria eu, é uma questão central que foi muito mal gerida naquela altura. Admito que politicamente não havia outra alternativa. E isso também veio... Eu ia veio... perguntar qual é a alternativa, então. Não, a alternativa, eu digo-lhe claramente qual era a alternativa. A alternativa era uma de duas. Ou dizer ao país: isto vai nos custar X. E ninguém fez... eu não me recordo em 2006 se não apareceram estimativas, Não, mas essa de quanto questão, é que isso ia custar ao país. essa questão... Isso é dizer ao país quanto custaria o sistema. Não, mas é que... Não Não, era mas só estava dizer... a ir ao orçamento e ver lá.
Então os dados eram conhecidos. Não, mas a questão, peço desculpa, a questão Mas era qual uma é a questão sua- de opção. Qual é a sua questão? Não, eu estou a perguntar qual era a alternativa. Não. Vocês estão a fazer a crítica Não, da estou decisão a fazer tomada. isso. A minha pergunta é, Não, o que é que a devia gente ter não sido critica feito? a decisão tomada, a gente diz é que vai haver um regime único e foi feita a legislação e isto vai ser acompanhado do financiamento tal e tal. Exatamente. Ou seja, É assim que tinha se que fazem as haver. coisas. Mas Tinha que não haver. ficou claro que ia ser financiado via impostos? Não, Ou não ficou claro. Não ficou claro? Não. Ficou escondido em algum sítio? Não sei, consigo você perceber. diga-me, Não eu não vi nada. Eu não Isto consigo tudo isto perceber. há centenas de anos, Eu não vejo nada. eu confesso que não encontro, nem do ponto de vista documental, nem do ponto de vista da informação pública, porque esta é uma matéria relevante para o país, que algum governante nessa altura tenha dito, meus amigos, isto vai custar X ao país. E isso significa Sim. mais X de impostos Sim. em cada ano. Ninguém disse isso. Eu não estou a dizer que politicamente alguém tomou uma decisão que outros não tomariam da mesma maneira. Não estamos aqui num confronto ideológico. Não. O que é certo é que, na Suécia, disseram ao país o que é que custava o sistema de segurança social, as pessoas discutiram e fizeram-se opções políticas. Aqui fez-se uma opção política de fechar a Caixa Geral de Aposentações, artificialmente alimentou-se o regime geral, porque, entretanto, os novos trabalhadores passaram a descontar para o regime geral e, portanto, de certa forma, quando se também diz que não há desequilíbrio no regime geral, nós temos que contar que artificialmente houve aqui um acréscimo de receita por essa via. Aquilo que eu gostaria que acontecesse para o futuro, e provavelmente não depende de opiniões técnicas, e nós estamos aqui a discutir livremente e abertamente no maior dos respeitos, é que a classe política retirasse essa conclusão. A classe política tem que perceber, de uma vez por todas, que as pessoas têm inteligência para perceber determinadas coisas e para retirar as conclusões. Falta esse debate público, falta fazer esse debate. Completamente. Senhores, vamos interromper nesta altura para uma curta pausa. Na segunda parte deste acerto de contas vamos procurar perspectivar as soluções para a reforma da Segurança Social. Voltamos já a seguir. Volte connosco. Até já.